E aí, de novo, eu me lembro de como Deus é grande. E aí volta a falar do eu que está dentro de nós, que é a essência, o divino. Quando Deus criou a criação, ele disse para o homem que era para o homem governar sobre a criação. Então, assim, quando você se posiciona diante da criação e ele te obedece, você está acessando realmente aquilo que foi a ordenança, a criação. Você foi criado para controlar, para governar, para gerenciar essas coisas. Então, quando você não faz isso, você está fora do princípio. Então, assim, esse processo de construir lideranças é algo que foi dado por Deus. E é um termo novo de anos, né? Liderança, porque liderança não é título, não é cargo, né? Sim. Ele é uma habilidade que você desenvolve. Você conquista, né? Você conquista. Galera, questão de respeito, de entender que você é capaz, né? Exatamente. Falando da terceira habilidade, né, da emocional, que é a automotivação, é você pegar lá, desde do autoconhecimento, né, reconhecer o sentimento, saber o que eles geram dentro de você, porque quando você acessa o autoconhecimento, você às vezes fica com a mão suada, começa a dar calafrio, você às vezes dá um branco, né, naquela situação, e você perde às vezes a sua expressão do rosto muda, sim, né? As pessoas às vezes te leem, falam, aconteceu alguma coisa aí, né? Tá diferente. Mas aí você acessa o autocontrole. E a automotivação, na verdade, é a capacidade que você tem de gerenciar esses sentimentos para alcançar aquilo que você precisa. Então, assim, esses gatilhos é importante. Então, o que te faz, às vezes, sentir bem? Procure, quando você não estiver bem, fazer algo que te faz bem. É reconhecer, saber, o que me faz bem é comer um pão, por exemplo. E aí você não acorda legal. Sacanagem. Vai na padaria e compra um pão, pô. Entendeu? Come aquele pão, mas não come correndo, come devagarzinho. Saborear, né? Mas não é só, não é o saborear. Mas é o encher-se daquela alegria que o pão te dá. Então, assim, aproveitar cada aproveita, agora o meu momento de abastecer a minha bateria da alegria, né? De crescer, né? Porque ora a gente está pulsando para a morte, ora você está pulsando para a vida. Todos nós temos esse pulsar para a morte e esse pulsar para a vida, né? Às vezes esse reflexo. Então, acessar essas habilidades é fundamental para que você consiga construir uma liderança mais assertiva, mais eficiente. E isso é muito importante. As pessoas esperam isso de nós. O Mário Sérgio Cortella, ele faz uma pergunta que mexeu muito comigo, já repeti centenas de vezes. Se você não existisse, que falta faria? É muito forte essa pergunta, né? E aí, vamos continuar pensando sobre isso. Quando você não existir mais, por quanto tempo você vai continuar existindo na memória das pessoas? O que você vai ter deixado? Qual é o seu legado, né? Qual o legado que você construiu? Que história você construiu? É possível a gente olhar para a história, ver grandes nomes que duraram anos, milênios, centenas de anos. Mas e nós? Vamos durar quanto tempo? Enquanto os nossos filhos ainda durarem? Né? Quantas memórias nós construímos? Por quantas pessoas vão estar falando de nós em lugares diferentes quando nós não... por quantas pessoas, né? Se lembrar. E por quais motivos? Por bons motivos? Por maus motivos? Tem isso. Né? Então, assim, não é só eu estar sendo lembrado, eu estar sendo lembrado pelo motivo que eu quis, né, deixar para as pessoas. E isso é muito legal. E eu ouvi o Mário Sérgio Cortella outro dia, eu achei muito interessante. Ele falou de 2 temas diferentes. Ele estava num auditório, ele chegou antecipadamente, ele viu que as cadeiras estavam mais longe. Ele falou assim, poxa, eu queria que o pessoal estivesse mais perto. E como não tinha ninguém, ele falou assim, vou puxar as cadeiras. E a hora que ele foi para começar, um pessoal lá no fundo, professor, quer ajuda? Ele falou assim, eu quero ajuda. O que você precisa? Ele falou, eu queria aproximar as cadeiras para cá. Ele falou, professor, podemos fazer do nosso jeito? Ele falou, ele vai me ajudar para fazer, né? E eles pegaram a última fileira e trouxeram para frente. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, poxa, não era isso que eu ia fazer, né? Eu ia puxar todas as cadeiras, ia dar uma trabalheira grande, né? Ele falou assim, a minha solução daria certo.
mas não era melhor. Né? O melhor estava fora de mim. Então, quando você reconhece que você pode aprender com o outro coisas novas, essa é a sacada, gente. É a humildade de chegar perto de alguém e entender que esse alguém sabe pelo menos uma coisa mais do que você. Que só assim você pode aprender algo. Agora, se você chega diante daquela pessoa, já achando que ela não tem nada para te acrescentar, você já bloqueou o aprendizado. Você já para de aprender ali. Você já matou a oportunidade ali. E ali você cessa, né? Cessa a oportunidade do aprendizado. E acho que para ser líder também é isso, né? Às vezes você sabe o que precisa ser feito, mas às vezes não tem habilidade de como fazer, né? Exato. E aí a segunda situação que o Mário Sérgio Cortella esteve, que para mim foi uma sacada muito incrível, ele já tinha quase 3 décadas de professor, ou seja, tinha lecionado para milhares de pessoas. Sim. E ele chega para um auditório, uma plateia de 400 cegos. Caramba. E ele falou assim, poxa, eu já sou um comunicador, eu sou um educador, né, um professor. Lógico que eu vou saber me comunicar com essas pessoas. Mas o primeiro grande desafio dele é que elas não se comunicavam com ele com o olhar. E para nós que falamos em público, né, eu já falei em público várias vezes, poxa, é muito gostoso você olhar para as pessoas e perceber a emoção das pessoas, se elas estão se seguindo, se elas estão acompanhando, olhares, né? Se elas estão gostando disso, né? É um referencial para você. Para saber se você continua, se você para, se você muda. Sim. Né? E quando você não tem esse referencial, imagina um choque daquilo para você. E aí, ele falou... Eu comecei a falar besteira o tempo todo. Porque daqui a pouco eu tava falando assim, vejam só, pessoal. Né? Droga. É uma figura de linguagem que ele usa para quem enxerga com os olhos, né? Daí ele fala assim, e eu tive que aprender que algumas pessoas não enxergam com os olhos, mas enxergam com os ouvidos, enxergam com o tato, né? Enxergam com outros meios. E aí tem um determinado momento que ele fala assim, que ele cita o filme lá do ET, ele fala assim, vocês se lembram daquela cena das bicicletas voando? Mentira. E aí um cego fala pra ele assim, professor, nós não assistimos essa cena, nós somos cegos. Ele falou, você me desculpa. Ele falou assim, não se desculpe, professor, descreva a cena, porque nós somos cegos, mas nós não somos tontos. Ele falou, poxa vida, né? Então, quebrou as pernas. Eu fiquei pensando sobre isso, né? A gente às vezes tá mas tão é uma cheio... coisa tão óbvia, né? Óbvia. Mas na hora... Mas a gente cria figuras de linguagem, cria estilos, e a gente vai seguindo esse modelo. E é automático, né? O cara tava lá fazendo palestra, sempre palestrou com a galera. Exatamente. Nós não estamos adaptados a todo público, né? Não é todo mundo que entende você como você gostaria que ele te entendesse. Com certeza. E a grande sacada é perceber que as mudanças ocorreram tão rapidamente que nossos filhos hoje já não sabem mais que os nossos pais, os nossos avós faziam macarronada de domingo. Já não é uma referência para eles. Já não é mais uma referência. Nós fomos perdendo alguns referenciais e hoje construímos outros referenciais. Então, quando a gente fala de empatia, de novo, né? A regra de ouro do passado era atender uma pessoa como você gostaria de ser atendido. Sim. Você estava sendo o máximo, né? Atender uma pessoa como você gostaria de ser atendido era o máximo de um atendimento em qualquer lugar. Mas isso caiu em decadência. Hoje você precisa acessar a regra de diamante, que é atender as pessoas como eles gostariam de ser atendidos. Que é a grande sacada, o grande diferencial. É entender a expectativa do outro, mas para isso você precisa fazer boas perguntas. O que você gostaria? Como você gostaria? De que cor você gostaria? Qual é a sua preferência? Como você vai pagar? Você precisa de alguma alternativa diferente de pagamento? Quais são as condições que você tem? Então, quando você descobre esse universo, entender todo o cenário, entender o cenário. Se você não entende o cenário, você vai oferecer qualquer coisa. Com aquela expectativa de que todo mundo compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. E não é essa a verdade para todo mundo.